Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Uma vez mais, o Espírito Santo nos permite nos ajuntarmos para cumprirmos como povo de Deus a nossa mais sublime vocação, que é sermos adoradores do Deus Altíssimo. É para isso que fomos criados. É para isso que Deus nos vocacionou em Jesus, para que sejamos verdadeiros adoradores. Vamos orar ao nosso Deus, suplicando que o Espírito Santo nos ajude a adorá-lo como convém, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a ter gozo, para erguer um hino de gratidão a Deus, mesmo em dias tão difíceis, mesmo passando por dores tão terríveis. Eu não sei o momento de vida que você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo pode nos conduzir num tempo de muito refrigério, de muita alegria, apesar de tudo que nos cerca. Oremos ao nosso Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós nesse instante suplicamos o auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos adorar como convém a Ti, ó Pai. Nós queremos buscar forças no Espírito para que as dificuldades, as lutas, as provações não sejam suficientes para nos tirar a alegria de sermos filhos de Deus, pertencentes ao povo de Deus, separados para pertencer à família do Deus Altíssimo. Que o Espírito Santo inspire o nosso coração, nos encha de gozo, renove as nossas forças, nos encha de uma alegria que é sobrenatural, nos encha de uma paz que excede todo entendimento. Abençoa o Teu povo, unido e reunido em torno de Jesus de Nazaré, para que possamos nele, e tão somente nele, encontrarmos o renovo que precisamos. Assim oramos, buscando inspiração e direção para esse culto e desde já declarando a beleza da santidade do Deus Altíssimo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Sou grato, me derramar.
sou grato, me derramar, dizer que és famoso. No calor desse lugar, no calor desse lugar, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 4, o escritor bíblico, ao comentar sobre o espírito do anticristo que está no mundo, faz a seguinte ressalva: filhinhos, vocês procedem de Deus, e Deus já venceu esse espírito do anticristo. Portanto, maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Esta é a palavra de esperança que João levava aos seus ouvintes e que nessa ocasião o Espírito Santo traz ao nosso coração. Existe muita coisa que é anticristo, que é anti-evangelho. Existem sentimentos, valores, princípios que são contrários a Jesus Cristo de Nazaré. Desamor, ódio, rancor, violências, injustiças, egoísmos, muita coisa que não procede de Deus e permeia os relacionamentos e permeia a nossa sociedade. Mas a nossa esperança é que o Espírito de Jesus que repousa sobre nós é maior do que tudo aquilo que não é de Jesus e tenta roubar a nossa paz. Vamos orar, vamos juntos buscar a face de Deus, suplicando que o Espírito nos visite com conforto, com graça, com encorajamento, para que enfrentemos tudo aquilo que não procede de Deus neste mundo mau. Deus de toda graça, nós, nesse instante, como comunidade de fé, suplicamos misericórdia, suplicamos uma unção especial para que tenhamos coragem, disposição para lutar contra aquilo que não procede de Jesus, lutar com as armas que são próprias de um servo de Deus, o amor, a misericórdia, a revelação que repousa no Evangelho, o Espírito de Jesus que está sobre nós. Oramos ao Pai pedindo essa força para enfrentar as forças malignas que oprimem e tentam também roubar a nossa paz. Pedimos também, ó Deus, que nos livre do medo. Não permita que fiquemos reféns do medo. Quantas pessoas, ó Pai, nesses dias tão difíceis, estão amedrontadas por tudo aquilo que existe de mazela social, mazela humanitária, a fome, a escassez, a violência, as injustiças. Tem muita gente com medo, ó Pai. Eu te peço que os teus filhos amados, o teu rebanho, as ovelhas de Jesus, possam ser revestidas de uma coragem para continuar lutando e levando o Evangelho da paz. Assim eu oro, pedindo renovo, conforto e força para que a igreja consiga, todos os dias, enfrentar as faces da morte, encontrar o espírito do anticristo e levar a transformação do Evangelho que liberta os cativos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz.
Como é bom estar aqui para louvar ao Senhor. Vamos declarar que nas nossas vidas reina a glória dele. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Tua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se queimarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias no nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, exaltamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Declaramos que aqui reina a glória
virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Deixa o meu respirar, deixa o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti,
Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu Certa vez o salmista, refletindo sobre a abundância das bênçãos derramadas sobre a sua vida, fez a seguinte pergunta: que darei eu a ti, Senhor, pelos muitos benefícios dispensados a mim? Se formos honestos, chegaremos à mesma conclusão do salmista. Somos ricamente abençoados. E por mais que tentemos retribuir, nada é suficiente, nada está à altura, nada é proporcional ao tamanho do amor de Deus e do presente que Ele nos deu em Jesus de Nazaré. É um benefício supremo, inalcançável. É um benefício que não é passivo de ser retribuído. Ainda que vivêssemos muitas vidas, elas não seriam suficientes para que adorássemos a Deus à altura do seu amor. E o que fazer? Nos resta nos colocarmos no altar de Deus como oferta viva, declarando: eis-nos aqui, ó Pai, imperfeitos, falhos, pecadores, precisando de muitos reparos, mas tudo que somos e tudo que temos, todo o nosso ser, dons, talentos e recursos que o Senhor nos deu, nós devolvemos ao Senhor em atitude de gratidão, em atitude de gozo, porque fomos visitados por salvação. Faça isso nesse momento. Diga a Deus que você tem sido muito abençoado, ainda que os olhos humanos não contemplem, ainda que as circunstâncias não digam, você é um homem muito abençoado, porque a salvação chegou na sua casa. Louve a Deus, renda graças, abra a sua boca, diga que o nosso Deus é o Deus da sua salvação. Contribua com a casa do Senhor, seja também alguém que visualiza a igreja como o braço do reino de Deus aqui na terra. E na medida e na proporção das suas forças, contribua com a casa do Senhor. Deus de nada precisa. Ele é todo-poderoso. Não lhe falta nada. Não existe algo que possa ser completado na perfeição da existência de Deus. Mas com certeza, a obra de Deus aqui na terra precisa muito do nosso apoio, tanto em trabalho quanto em contribuição. A ressalva que eu faço é: contribua no limite das suas forças, sem que isso implique em perda da sua dignidade. Não contribua se você deixará de comer, de vestir, de ter remédio, de ter teto, mas se a abundância de Deus chegou na sua casa, separe uma parte para que o seu Deus possa tomar em suas mãos esses recursos e assim multiplicar por meio da Igreja de Cristo. Que Deus lhe abençoe. Contribua. Meu Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Olá, irmãos e irmãs da querida Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju. A minha querida igreja, né? Foi nessa igreja que eu cresci e nela permaneci dos 10 aos 20 anos de idade, quando eu vim para São Paulo para os meus estudos no seminário teológico da nossa igreja, né? Então, eu tenho, pela igreja de Aracaju, muito carinho, né? Essa igreja foi extremamente generosa comigo durante todo o meu tempo de estudo, e sendo ela, naquela época, pastoreada pelo reverendo Jonan Cruz, que muito se interessou para que eu fosse estudar no seminário e fizesse o curso de teologia. Então, eu agradeço ao conselho da igreja e ao reverendo Rodrigo por essa oportunidade, né, mais uma vez, que me concede de voltar aqui, de estar aqui e de trazer a palavra de Deus, compartilhando com humildade aquilo que entendemos que ela traz para os nossos corações. Então, minha gratidão a todos e minha gratidão àqueles que, com paciência, estão se colocando aí dispostos a ouvir essa palavra. Quero fazer uma leitura da palavra de Deus que está na palavra do Novo Testamento com o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versos 12 e 13. E o texto diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Palavras de salvação. Nós estamos aqui no mês de julho, né? O mês do aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. São 118 anos de vida da nossa igreja. Uma igreja que começou em 1903 e tem uma caminhada histórica extraordinária, né? Como uma igreja que começou pobre do ponto de vista material, mas que enriqueceu-se da graça de Deus e hoje é uma igreja que está em todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Então, nesse mês de aniversário, tenho tido a oportunidade de falar em várias igrejas e várias regiões. Eu me sinto feliz pelo fato de que as igrejas, os conselhos, os colegas pastores estão preocupados com a situação da igreja no século XXI e principalmente com essa situação que vivemos no momento em tempo de pandemia. Pois é, o que é que Mateus, o texto de Mateus, não é, nos ajuda a compreender da parte de Deus para o nosso coração? Ganhamos diretrizes, caminhos de esperança, né? Considerando que a situação é emblemática, é complexa, e que depois dessa pandemia nem se sabe direito qual será o melhor formato ainda, né? Por exemplo, melhor formato de igreja, melhor formato de pastor, não é? Melhor formato de presbitério, melhor formato para a pregação do evangelho, porque agora é como se estivéssemos num divisor de águas. Muitas coisas novas vieram à tona, muitas experiências interessantes estão acontecendo, não é? E muitas coisas também desinteressantes, né? Há muita coisa desinteressante.
E eu tenho percebido isso porque, embora não saia deste lugar, mas tenho andado, viajado de maneira virtual, tenho lido, tenho acompanhado a situação, as aflições, o sofrimento, não é, da igreja, né, na pregação, na missão de Deus, na evangelização, né, e a dizer assim: Senhor, que tipo de bênção nós podemos buscar para que seja melhor para o nosso ministério, não? Que tipo de palavra Deus tem para nós? O texto de Mateus, tendo por base o Evangelho de Marcos, coloca-nos num cenário de tensões. Quando Jesus chega no templo de Jerusalém e, naquele momento, naquele ambiente, ele está diante de uma diversidade de pessoas, não? Que buscavam diferentes coisas. Não significa que todos estavam com o mesmo propósito, com o mesmo foco, mas eram diferentes pessoas buscando diferentes coisas, com diferentes interesses naquela oportunidade em que Jesus chega ali. E a gente pode perguntar, mas que diferentes coisas eram essas, não? Que as pessoas buscavam no templo? Não seria todos buscando uma só coisa? Não. Na verdade, não era assim. Uns buscavam vantagens econômicas em práticas religiosas. Olha que isso não é uma coisa nova para os nossos dias, hein? Já no passado, muitos buscavam nos templos, nos santuários e na própria religião vantagens econômicas. E a gente sabe perfeitamente como as coisas estão hoje, né? Muitos estão buscando vantagens econômicas. Eu tive um aluno que estudou até o 4º ano no seminário e depois desapareceu do curso. No último ano, era o último ano, ele não estava mais no curso. E um dia, quando saía da faculdade, encontrei com esse aluno ali na entrada, não? Na entrada do prédio, e disse: você desapareceu. Ele disse: não desapareci, eu estou na obra. Eu digo: mas você não veio mais às aulas, não está mais conosco, não acompanha mais as atividades da educação teológica. E ele disse assim: agora eu encontrei o rumo, o caminho. Eu digo: você estava fora do rumo, do caminho? Que caminho é esse? É um caminho extraordinário, disse ele. Só para o senhor ter uma ideia, depois que eu saí da Igreja Independente, deixei o seminário, o curso de teologia, a minha vida prosperou bastante. Eu tinha um carrinho velho que eu vinha aqui para as aulas, agora Deus me deu 2 carros, um é meu, outro da minha esposa. E eu tinha um apartamento pequeno, agora Deus me deu um outro apartamento. O pequeno eu aluguei, é uma renda. E o grande tem tudo, tem suíte, tem tudo. Estou feliz, é a prosperidade, é a graça de Deus. E o senhor está perdendo tempo aqui, dando aula aqui para esse povo, quando Deus pode fazer coisa nova por seu intermédio. Eu disse: mas o que você está falando? Ele disse: eu agora montei uma igreja para mim. E eu estou fazendo o meu trabalho nessa igreja que tem prosperado, está me dando um bom salário. E eu agora tenho uma condição melhor do ponto de vista material. Eu digo: rapaz, mas que coisa, é esse o seu caminho? É essa a sua descoberta? Ele disse: é. Então a gente percebe que a religião não foi só no passado, né? Jesus entra no templo, o templo estava cheio de pessoas, cada uma tinha um interesse, buscava um interesse particular, e entre aqueles que estavam buscando interesses e coisas, estavam pessoas preocupadas em ganhar alguma coisa, do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, para atender aos seus interesses pessoais. É verdade que ainda hoje essas coisas acontecem, ou melhor, não é ainda hoje, essas coisas continuam acontecendo, porque nem todos vêm ao templo ou vão aos templos com o mesmo interesse.
Outros buscavam vender animais nos átrios do templo, né? Vendia-se pomba, vendia-se carneiro, que não tivesse defeitos para oferecer sacrifícios, né? Na verdade, uns buscavam essa compra. E geralmente eram judeus estrangeiros que mais buscavam, porque outros até cultivavam, tinham, mas havia um grupo de pessoas que eram de Israel, não é? Mas que efetivamente não morava no território. É bom entender que aquela época era uma época em que o Império Romano abriu as fronteiras e então as pessoas circulavam facilmente de um lugar para outro, de uma cidade, uma região, e muitos judeus que iam ao templo queriam oferecer sacrifícios, queriam atender suas necessidades comprando. E ali já estavam os vendedores. Eram pessoas assim. Outros, homens, mulheres e crianças, né? E estrangeiros, não só judeus, né? Mas outros estrangeiros, outros como pessoas idosas, né? Buscavam o templo à procura de alguma bênção. Uns queriam a bênção para a sua vida pessoal, do ponto de vista espiritual, queriam a bênção do perdão, por exemplo. Uns queriam a bênção da cura para algum tipo de enfermidade. E principalmente sabendo que Jesus estaria no templo, e estava no templo, é certo que o grupo de pessoas, né, procurando atender algum tipo de necessidade pessoal, não era um grupo pequeno, era um grupo grande. Jesus muitas vezes tinha dificuldade para se locomover, não é? E Jesus o que buscava no templo, né? Então, por um lado, tinha aqueles que queriam tirar vantagem da religião, vantagens pessoais, atender interesses pessoais, pessoas que queriam oferecer sacrifícios, estrangeiros que queriam retornar a casa para matar a saudade, para carimbar o passaporte para ir para o céu. E Jesus, naquela oportunidade, buscava o templo para perdoar pecados. Era uma das coisas que Jesus queria fazer ali, diante das pessoas que, de maneira honesta e justa, buscavam o santuário. Ele poderia perdoar pecados, curar enfermos da vida material, da vida social, enfermos do ponto de vista emocional, não? Pregar o evangelho da esperança. Era Jesus. Mas naquele dia, Jesus, além de tudo isso, em relação ao que nós nos comunicamos agora, Jesus foi ao templo também para purificar o ambiente que estava sendo ocupado pelos cambistas, pelos enganadores, pelos vendedores, pelos aproveitadores de oportunidades para, adulterando o espaço sagrado, tirarem proveito para a sua vida pessoal, para os seus negócios, para os seus projetos, que não tinha nada a ver com a busca da graça de Deus. Pois é, nesse contexto, o que nos tem conduzido hoje aos templos? Então, se no passado era isso, não? Coisas às quais nós nos referimos, e agora a pergunta é, o que nos tem conduzido aos templos hoje? Por exemplo, o que é que nós vamos fazer nos templos? Uns têm sido conduzidos por interesses sociais. Isto é, muitos vão para encontrar pessoas, amigos, amigas, né? Muitos vão ao templo para matar saudades, né? Ah, estou com saudade do pastor, quero abraçar o pastor. Ah, estou com saudade das crianças lá da igreja, né? Elas cantam tão bonitinho, né? Outros podem dizer, ah, eu venho aqui para me confraternizar. E quando no templo, né? Ou nos arredores do templo, por exemplo, tem um churrasco, assim, hoje tem churrasco, aí aparece gente que só Deus sabe. Vem de todos os lados, porque tem churrasco, né? Eu me lembro isso no meu ministério, várias igrejas que sempre faziam churrasco, né? A última igreja que eu pastoreei,
era uma igreja boa de churrasco, né? Então, quando diz vai ter churrasco domingo, aparecia gente que eu acho que até debaixo da sepultura saía porque ia comer churrasco. Pois é, o que você procura no templo? Comer churrasco, encontrar pessoas, sociabilidade, amizades, ver familiares. O que você procura? Abraçar o pastor, ver os presbíteros. O que você procura? Ver uma mensagem bem organizada, bem preparada. O que você procura? Uns procuram, querem ver o coral que vai cantar, gostam do coral, querem ver o conjunto, querem ver aquela moça que canta, quero ver coisas no templo, mas nem sempre tão significativas, né? Então, outros vão para cumprir as formalidades, né, religiosas, né? Vão para dar dízimo e oferta, participar da Santa Ceia, muitos vão para buscar o perdão, buscar a cura, enfim, há uma diversidade de pessoas procurando o templo com interesses também diversos, né? Agora, o que Cristo espera daqueles que vão ao templo, não? Cristo espera que seus fiéis busquem o santuário no ideal de prestigiarem os valores sagrados para a vida de fé pela missão de Deus na terra. Assim, um dos destaques que fazemos é que o santuário seja lugar ideal para o relacionamento com Deus em orações de reconhecimento de sua glória e santidade. E aí nós precisamos estar cientes que, então, se vamos ao templo, se não é para ver o pastor que vai pregar, não é para ver o coral que vai cantar, não é exclusivamente para ver o conjunto do qual vamos participar, mas é necessário que se recupere na ida ao templo a experiência de Isaías no capítulo 6, do verso de 1 a 8, quando ele, naquela visão, quando Deus o chama, o vocaciona, ele vê, em primeiro lugar, a glória, a majestade e a santidade de Deus. Então, ir ao templo tem a ver com aquilo que desejamos, com aquilo que buscamos. Se em primeiro lugar é ver a glória, a santidade, a majestade de Deus, nós vamos ter milagres acontecendo. Mas se em primeiro lugar está em ver pessoas, amigos, o pregador, o coral, o conjunto de louvor, a coreografia e coisa do tipo, então significa que a gente pode não ver a glória, a santidade e a majestade de Deus. Então, fica claro aqui que o que Jesus quer dizer quando diz assim, esta casa será chamada casa de oração, ele quer dizer que é o lugar onde, através de orações de gratidão, orações de súplicas, podemos nos encontrar com Deus em comunhão com Ele, para que Ele possa nos abençoar, responder às nossas orações. Nós ouvimos a sua voz e assim ter os pecados perdoados. Bom, esse é um destaque, né, que queremos fazer. A outra coisa é especificamente em relação à última possibilidade de quem vai ao templo à qual nós nos referimos. Jesus espera que o santuário, que o templo, que a casa do Senhor seja o lugar ideal para o relacionamento com Deus em súplicas de confissão de pecados. Temos que reconhecer, lamentavelmente, que nem sempre é assim, porque muitas vezes a hora da confissão é de muita formalidade, né? Então, vamos orar em silêncio, as pessoas baixam a cabeça, fica ali 1 minuto, 2, às vezes nem tanto, não é? E depois alguém se levanta, ora e saímos dali como se todos os pecados tenham sido apresentados e nós todos
tivéssemos tomado consciência de pecados que estão entre nós e que precisam ser confessados. Não podemos fazer uma confissão de pecados em massa. Ó Deus, perdoa todos os meus pecados. No sacrifício, no templo, quando o sacerdote apresentava ali o animal para esse momento, o sacerdote ia dizendo, lembrando os tipos de pecado que estavam sendo purgados naquela oportunidade em função, em benefício daquele que oferecia o sacrifício. Então, a questão para nós é assim, que nos relacionemos com Deus no templo, na casa de oração, no momento especial, pedindo purificação para a nossa vida. Purificação da nossa língua. Quantas vezes falamos o que não devíamos, né? Purificação da nossa mente. Tem muita gente com mente cheia de entulhos, de sujeira do ponto de vista moral, que precisam ser colocados diante de Deus. Sim, momento de confissão para que possamos nos separar de maneira efetiva de tudo aquilo que tem impedido uma melhor comunhão com Deus, uma melhor comunhão conosco mesmo e uma melhor comunhão com o próximo. É necessário, então, que façamos desse momento um momento em que se diga: Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa. E essa entrada de Jesus na casa, quando ele entra para purgar pecados, quando ele entra, as coisas se modificam, se alteram, melhoram do ponto de vista moral, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, porque é um momento de encontro, de compromisso. É momento de colocarmos diante de Deus coisas que estão escondidas e que não tínhamos ainda oportunidade de confessar com clareza. Não tivemos, mas agora temos, porque estamos na casa do Senhor. Casa de oração para confessar pecados escondidos zelosamente em nossos corações, em nossa consciência, e que precisam ser colocados para fora. Precisam ser ditos, contados, apontados, reconhecidos diante de Deus através da graça que nos vem com Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois é, esse momento, que é um dos momentos mais importantes. Um dia um irmãozinho de uma outra igreja carismática, pentecostal, disse: na igreja de vocês não tem milagre, não? Eu disse: tem. Ele disse: mas parece que vocês são tão frios, não tem milagre lá, porque na nossa a gente expulsa demônio, na nossa tem gente que sai andando, sai pulando, quem chega doente com uma dor aqui do lado sai reabilitado. Eu disse: pois é. Esse é um dos milagres, é um tipo de milagre que vocês têm. Mas o grande milagre ainda é aquele milagre do perdão de pecados. Quando Jesus estava no seu ministério andando, estava numa casa cheia, muita gente ao redor, e aí vem uma cama com um enfermo, não? E aí Jesus diz: perdoados são os teus pecados. Aí os outros disseram: que é esse que até perdoa pecados? A gente quer que esse homem aí saia da cama, que ele seja curado, materialmente curado, que ele deixe de ser alguém que fica puxando uma perna, que ele seja curado. E Jesus, depois de perdoar os pecados daquele homem, do grande milagre, que é o perdão de pecados, ele disse: levanta-te e anda. Pois é, há muita gente com as duas pernas andando, com as mãos normais, com o olho enxergando até mais do que devia, mas com o coração cheio de pecados escondidos. A palavra de Jesus, em primeiro lugar,
dentro do contexto da possibilidade de milagres na casa de oração, é dizer: perdoados estão os teus pecados. E quem tem os pecados perdoados por Jesus vai sair da casa do Senhor, da casa de oração, pulando, cantando, vibrando, sapateando, dançando, porque os pecados, quando são perdoados, modifica, transforma a vida de qualquer ser humano que esteja adoecido. Então, aí eu disse para o irmãozinho, eu não fiz esse sermão todo, né, para ele, porque ele acho que não ia ter paciência de ouvir. Mas eu disse: então, meu irmão, o perdão de pecados é o grande milagre para a vida humana. É o grande milagre. Tem muita gente com riqueza, com muitos bens, tem muita gente socialmente bem promovido, mas com a vida espiritual apodrecida ou apodrecendo, porque os seus pecados não foram perdoados. E quando os pecados não são perdoados, contaminam o ambiente, contaminam a família, contaminam os relacionamentos, contamina a vida no trabalho, contamina a vida na igreja, contamina a vida na sociedade, contamina a vida consigo mesmo e impede a comunhão com Deus. Esta é casa de adoração, esta é casa de oração, para que o milagre aconteça com o perdão dos pecados. É um desafio que se coloca para nós, né? Até porque se no mês que a igreja comemora mais um ano de vida, e nós queremos agora ser igreja, presbiterianos, independentes, cantar o hino oficial da igreja, um pendão real, com mais força e vigor, é necessário primeiro que pecados sejam perdoados, senão o seu canto é fraquinho. E você vai cantar dizendo assim: o hino tem 4 estrofes, ainda estamos na segunda, ainda estamos na terceira, esse hino não acaba mais, não aguenta mais o hino, porque quando a vida interior está comprometida, qualquer hino é demais para ser entoado, porque não tem entusiasmo, não tem motivação. E aí a gente percebe quanto a igreja está cantando fraquinho, parecendo que o culto de celebração de aniversário se torna um culto fúnebre, porque as pessoas estão comprometidas com uma vida de podridão. Pois é, irmãos, vamos ao último destaque, né, que fazemos nessa oportunidade, né? Então, primeiro nós vimos, Jesus espera que a casa de oração seja o lugar ideal para nos relacionarmos com Deus, numa atmosfera na qual possamos ver a santidade, a majestade de Deus, a glória de Deus sobre nós. Não é? Contemplar isso é importante. Não disse que ver amigos e irmãos, etc., não seja importante, mas o mais importante, lembrem-se, é ver a santidade de Deus, porque com essa perspectiva da santidade, da majestade, da glória de Deus, é que a gente pode olhar para nós mesmos e ver o quanto estamos em pecado e precisando santificação e purificação, que é o que Jesus leva ao templo naquela oportunidade. Finalmente, Jesus, então, espera que o santuário seja o lugar para nos relacionarmos com Deus em súplicas por bênçãos. Bênçãos para a preservação da vida. Essa casa de oração é o lugar onde temos que pensar na vida. A vida, na atualidade, está ameaçada. Ela está ameaçada de várias formas, né? Por exemplo, a vida urbana, né? Quem mora nas grandes cidades sabe como a vida está ameaçada pela violência, por assaltos
está ameaçada também, está ameaçada por grandes catástrofes, que não vêm apenas sobre a cidade, mas vêm também para quem está no campo, não é? A vida está ameaçada pela pandemia que está aí sobre nós, não é? A vida está ameaçada por governantes desorientados, por governantes brigando mais por privilégios, por mais cargos, por mais durabilidade do seu poder. A vida está ameaçada. A vida está ameaçada pela doença em si, está ameaçada. Então, por que não fazer deste santuário, deste templo, desse lugar de oração, um lugar de se pedir, Senhor, tenha misericórdia da vida. E quando a gente fala tem misericórdia da vida, não é só a vida humana. Tem mais coisas em relação à vida que estão correndo perigo. E nós dependemos de vida nos rios, por exemplo, que estão poluídos. Nós dependemos de vida com as florestas sendo mantidas para que o mundo possa respirar mais oxigênio. Dependemos de vida nos relacionamentos. Muito relacionamento está comprometido por falta de vida. Relacionamento de marido e mulher que não sai da rotina, perdeu a vitalidade. Porque no namoro, é tão engraçado, no namoro tem muita vida, todo mundo, é carinho, o homem carrega a bolsa da mulher, não reclama nada, quer levar uma bolsa, duas na mão, tá feliz, né? Quando casa, diz, não, traz você, né? É engraçado isso, né? Significa que o casamento, né, a vida conjugal, muitas vezes perde vida, vitalidade, porque alguns princípios, alguns valores não estão enriquecidos mais pela graça de Deus, né? Como o amor. Muita gente está numa experiência de grande desrespeito de um com o outro, né? De filho matando o pai, pai matando o filho, filho xingando o pai, pai xingando o filho, de marido batendo em mulher, de outros componentes da família que estão também sendo muitas vezes tratados com indiferença, de maneira violenta, desrespeitosa. Vida. A casa de adoração para que peçamos a bênção da vida abundante, completa, a vida pessoal, do ponto de vista físico, vida moral, vida espiritual, vida emocional, vida e vida para o trabalho e vida para as relações com o outro, com o próximo, com o vizinho, com a sociedade, vida nas relações com a natureza. Muita gente está matando a natureza, está pisando na grama toda hora sem perceber, e é coisa tão simples, mas grama é natureza, vida. Pois é. Que bênçãos estão pedindo na casa do Senhor, não? Pedindo cura, não é? Então eu respondi lá para o irmãozinho lá da igreja pentecostal que tem um milagre. Aí eu me referi, né? Pois é, Deus manda milagres. Por exemplo, grande milagre é o do perdão. Depois outros vêm e são acrescentados, não? Eu não posso deixar de acreditar que na casa do Senhor, na casa de oração, não aconteça outros milagres. Então, muita gente está emocionalmente doente e está fisicamente doente, porque uma coisa está ligada à outra, né? Se você estiver mal emocionalmente, você compromete a qualidade da sua vida biológica, sua vida física, compromete. Então, e por que não? Por que não pensar nessa vida que possa ser melhorada, ter mais qualidade? Então, é necessário acreditar que a cura vem na casa de oração. Cura física. Para problemas que a gente... Muitas vezes o médico diz, não tem esperança, não? E Deus faz uma grande obra do jeito que Ele quer, porque Deus não é refém da ciência, nem da medicina, nem dos médicos, por mais comprometidos que estejam com a realidade dos seres humanos. É preciso acreditar que Deus faz a obra com os médicos ou sem os médicos.
quando as nossas orações sinceras estão voltadas para Deus. É preciso pedir bênçãos para novos discípulos e para novos convertidos. É a casa da oração, né? Então, para isso, é melhor que o ambiente social, o ambiente espiritual, o ambiente de comunhão da casa de oração esteja em dia com a vontade de Deus. Para que, efetivamente, os novos convertidos encontrem espaço, encontrem acolhida, encontrem bênção para as suas vidas também. É preciso entender que no mundo como o nosso, de muitas crises existenciais, é preciso ter uma palavra séria, uma palavra com autoridade que venha da parte de Deus para atender as pessoas que estão, por exemplo, com crise de identidade, que estão com sentimentos de morte, de perda e não consigam vislumbrar esperança para uma vida melhor com os seus e com todos os demais que fazem parte da sua comunidade. Sim, é isso aí. A igreja é casa de oração. O santuário é casa de oração. É templo de oração, para que possamos nos encontrar e na oração ver a majestade, a glória e a santidade de Deus. E para que, de igual modo, encontremos espaço para colocar diante de Deus as coisas que impedem que a gente avance por causa dos nossos pecados. E Deus quer curar essa situação para que Israel avance e não fique perdendo dos inimigos por causa de pecados escondidos debaixo das tendas da nossa conveniência e do nosso comodismo. E para que as bênçãos se multipliquem com milagres, não só da confissão de pecados e perdão, mas também com milagres na vida material, na vida biológica, na maneira de ver as coisas, na maneira de ver o mundo e na maneira de ver o reino de Deus que se estabelece sobre nós. Que assim o Senhor nos ajude e nos faça uma igreja forte, valorosa, disposta para estas celebrações, né, do aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O Senhor precisa de você na casa de oração e que seja casa de oração para todos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Sorriso, meu pesar, eis a me entregar, eis a me entregar, aos teus pés abandonar, o meu crer, meu duvidar, eis a me entregar. Toma o teu sobre minha vida, reina sobre minha vida, toma o teu lugar, e reina sobre minha vida,
chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade conhecer, eis a minha entrega. Esta bela palavra que nos foi trazida por intermédio do reverendo Leontino nos trouxe à memória que a Igreja do Senhor é uma casa de oração. Um espaço onde eu e você, de mãos dadas, entramos na presença de Deus, a fim de que Ele derrame sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação. Mas também temos um outro desafio, de irmos pelo mundo e individualmente sermos uma casa de oração. Pessoas que entendem o ministério da intercessão. Discípulos e discípulas de Jesus que entendem que o nosso coração é um grande altar onde nós devemos trazer pessoas para se encontrar com Deus. Sejamos despedidos com a bênção apostólica para que tenhamos uma vida mais frutífera, de intercessores. Dificilmente uma pessoa recusa uma oração. Ela pode recusar um convite para se dirigir ao templo conosco, ela pode se recusar a ouvir um sermão, ela pode se recusar a ouvir até mesmo a leitura de um versículo bíblico, pode achar enfadonho, desnecessário, mas quando você coloca a mão sobre o seu ombro e diz, eu posso orar por você, dificilmente o outro que está necessitado de cuidado, de amparo, rejeita uma oração. Sejamos, pois, casas de oração, indo pelo mundo para acolher aqueles que querem se conectar com Deus. Sejamos despedidos pela bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a IPI de Aracaju, casa de oração, mas repouse também sobre cada discípulo e discípula de Jesus que está peregrinando pelo mundo, para que sejam, individualmente, lá onde estiverem, uma casa de oração disponível para os cansados e abatidos se reconectarem com o coração generoso do Pai. Que essa bênção esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, estamos mais perto do que nunca do retorno aos cultos presenciais. Nesta semana, estamos começando a reforma do altar do nosso templo, para que quando voltarmos a cultuar no templo, tenhamos um espaço mais aconchegante e mais propício para que o culto seja transmitido, continue a ser transmitido pela internet, para que a mensagem da salvação chegue a outras pessoas. Então, estamos preparando a casa para que possamos retornar para aquele lugar que muito nos acolhe e que muito nos abençoa. Fique em casa se puder. Caso não, saia para a sua missão com o coração cheio de convicção que o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, é conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Minha casa será uma casa
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver